Olá, pessoal. O objetivo desse vídeo é auxiliar os alunos do CEDERJ, de Introdução à Informática, no desenvolvimento da D2. Então, vamos lá. Vamos começar aqui já compartilhando a nossa tela. Muito bem, vou compartilhar a tela toda. Ok, tela compartilhada. E aqui a gente já mostra o nosso enunciado. Então, vocês vejam aqui, ó. Está aqui a nossa D2, né? Muito bem. E a gente tem aqui os pontos considerados para efeito de avaliação. Então, nós vamos trabalhar em cima desses pontos aqui. Então, vamos lá. Já vou chamar aqui o LibreOffice Talk. A gente vai trabalhar com planilha eletrônica. Então, já abri aqui, fechei, pressionei a tecla Ctrl, aumentei um pouquinho aqui, ó, as células. A versão que eu estou utilizando do LibreOffice é a versão 7.2.0.4, tá? Se você estiver utilizando outra versão, não tem problema, eles são muito similares. Se você tiver com uma versão superior, não tem problema nenhum, tá? A ideia de uma planilha eletrônica é que ela é uma grande tabela, onde eu tenho linhas e eu tenho colunas. A interseção de linhas e colunas são as células, e cada célula recebe um nome. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a célula A4. Tá? Tem aqui o nome dela, B4. Tá? À medida que eu seleciono, aparece aqui do lado. Tá? Dessa forma, a gente vai criar essa nossa planilha. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui esse antivírus, ok? Vamos lá. Vamos elaborar uma planilha para controlar as vendas em cada trimestre do ano de uma empresa. Preencha as células da planilha com dados de pelo menos 10 produtos, de modo a obter uma planilha que possui produtos que ficaram abaixo e acima da expectativa de vendas. Vamos entender essa ideia da expectativa de vendas. Mas vamos primeiro construir essa planilha. Vou pegar essa imagem aqui, ó, vamos deixar essa imagem aqui. Vamos selecionar aqui a nossa planilha, né? Então, vamos lá. De acordo com essa imagem, vamos colocar aqui, ó. Aqui em cima, vamos preencher os dados fixos, né, que não serão calculados, e vamos começar colocando aqui o título dessa planilha, é o título da empresa, melhor dizendo, computando litada. Então, eu coloco aqui, ó, computando, letra maiúscula, então vamos colocar como está aqui, computando litada, vamos ser aqui. Depois a gente vai e ajusta aqui as células, né, que a gente vai utilizar. Na segunda linha, eu vou colocar aqui o seguinte, olha, na segunda linha eu vou colocar aqui produtos e ano 2023. Então eu vou colocar aqui, ó, produtos, produtos. Olha, esse produto vai ocupar 3 colunas, né? Então eu vou avançar aqui, ó, 3 colunas. Aqui na quarta coluna D eu vou colocar ano 2023. Então vamos lá, ano 2023. Muito bem, esse produto, como ele vai ocupar aqui 3 células, né, 3 colunas, eu vou selecionar aqui essa célula, pressiono a tecla Shift e movimento a setinha para a direita. Ele seleciona aqui as minhas células. Vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho mesclar, ele já vai mesclar para mim. Aqui no ano 2023, a mesma coisa, tá vendo? Olha, aqui eu estou utilizando 4 colunas, olha, 4 colunas. Só que para selecionar aqui, vou mostrar uma outra maneira. Eu selecionei essa célula, pressiono a tecla Ctrl e vou clicando aqui, ó, nas outras células, tá vendo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou mesclar. Tá lá, produtos e ano 2023. Muito bem. Na linha 3, eu vou colocar aqui o título dessas colunas, Então, eu coloco aqui, ó, descrição do produto, preço unitário. Eu aproveito aqui para já mostrar o seguinte, observem que preço unitário, eu tenho aqui um ajuste na vertical, tá vendo? O preço ficou em cima, unitário embaixo. Então, para poder ficar aqui, olha, também dessa forma, o que eu vou fazer? Vou diminuir um pouquinho aqui da minha célula. Aliás, eu vou aumentar um pouquinho, está muito pequeno, agora acho que ficou legal. Vou selecionar aqui, ó, aqui, mais ou menos aqui, né, esse tamanho de preço. Vou selecionar a célula
e venho nesse atalho aqui chamado moldar texto. Dessa forma, ele vai e coloca mais ou menos como está aqui. Eu só vou ajustar aqui, ó, a largura da coluna. Agora ficou legal, ó, preço unitário. Só que na vertical ainda não está legal. Eu vou centralizar, inclusive, na vertical. Então, eu venho aqui, ó, tem um atalhozinho aqui, ó, centralizar verticalmente. Olha, já centralizou, já ficou legal. Quantidade esperada, eu vou fazer a mesma coisa. Quantidade esperada de venda. Legal. Vou selecionar essa célula e vou fazer a mesma jogada. Venho aqui, ó, moldo o texto, quantidade esperada de venda. O D vai para a linha de baixo, então eu vou fechar aqui um pouquinho. Agora ficou legal. Tá? Muito bem. Aqui eu vou colocar os trimestres. Primeiro trimestre. Aqui eu coloco segundo trimestre. Aqui, terceiro trimestre. Opa! Trimestre. Aqui eu coloco quarto trimestre. E vou ajustar todos também, olha. Vou selecionar todas as células de uma vez e vou vir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui nesse caso, eu vou só ajustar aqui na vertical. Já centralizei e vou, inclusive, centralizar também todos. Opa! Eu aqui na descrição, eu não fiz isso, né? Então, deixa eu também centralizar na vertical. E vou centralizar na horizontal também, para poder ficar bem legal, olha. Para dizer o texto, está bem parecido com o que está aqui agora. Vou colocar média de vendas e expectativa de vendas. Então, aqui, nessa célula, média de vendas. E eu vou colocar média D, né? Então, deixa eu fechar aqui um pouquinho. Vou selecionar aqui. Vou ajustar na vertical. Vou centralizar na vertical e vou também moldar. Moldar texto. Legal. Média de vendas. Aqui, nessa outra célula, expectativa de vendas. Legal. Aqui, eu também vou alinhar, vou centralizar na vertical. Expectativa. Então, fecho aqui um pouquinho e vou também moldar. Muito bem. Então, agora ficou bem legal, do jeito que está aqui, né? Bom, como eu já sei quais são as colunas que eu vou utilizar, eu vou pegar agora o meu computando litada e vou selecionar todas essas células. Você viu, né? Eu pressionei o Shift e setinha e com o Shift pressionado, eu fui pressionando a setinha para a direita, ele selecionou todas as células. E agora eu venho aqui e mesclo. Ok. Legal. E agora eu vou colocar aqui quais são os meus produtos. HD 1 terabyte. HD 1 terabyte. A linha 5, memória 4 GB. Memória 4 GB. Aqui embaixo, roteador Wi-Fi. Roteador Wi-Fi. Gente, eu só vou trabalhar com esses três produtos, tá? Porque a lógica vai servir para os demais, tá bom? Bem, vou dar um clique duplo aqui, ó. Se eu quiser ajustar o tamanho da coluna, lembrem, o que eu faço aqui, ó, movimento o indicador do mouse até a interseção entre a coluna A e a coluna B, no caso. Eu movimentei aqui, ó, ele se transformou numa seta dupla, dá um clique duplo, ele já faz o ajuste, tá? Ajustou aqui a largura da nossa coluna. Vou colocar agora os valores dos preços unitários. HD 1 terabyte vai ser R$ 279,99. 279,99. A memória, 86,25. 86,25. O roteador Wi-Fi, 164,90. 164,90.
Quantidade esperada de vendas vai ser 15, aqui vai ser 25 e aqui vai ser 10. Ok? Vamos lá. Primeiro trimestre, as vendas referentes ao primeiro trimestre do HD. 2.799,90. 2.799,90 na memória. 7.559,73. 7.559,73. 3.359,88. 3.359,88. Legal. Agora, no segundo trimestre, 499,85, 499,85, aqui, 4, novamente, 499,85, do roteador, 3.919, 3.919,86, primeiro trimestre HD, 4.759,83, 4.759,83, aqui, 5.039,82, 5.039,82, aqui embaixo, 499,85, 499,85, vamos lá, só mais uma coluna aqui, ó, 4 trimestres, 2.239,92, 239,92, memória, 8.399,70, 8.399,70. O roteador, tenho aqui 3.639,87, 3.639,87, ok? Ficou, beleza? Coloquei todos os valores. Deixa eu ver o que mais a gente vai colocar. Vamos colocar aqui, ó, total de vendas. Selecionei a célula, total de vendas. Observem que aqui, olha, eu estou utilizando 3 colunas, selecionei as 3, venho aqui, ó, mesclei, total de vendas, ficou legal. Bom, a planilha é isso aí. Essa é da planilha, né? Com os valores já preenchidos. Agora vamos lá para o enunciado. Vamos lá. Primeiro, a gente já elaborou a nossa planilha, né, de vendas. Agora, preencha as células da planilha com dados de pelo menos 10 produtos. Fizemos isso. Beleza. Terceiro, formatar a linha com o nome da empresa fonte Arial em negrito de tamanho 16. Então, a gente seleciona aqui, ó, esse computando litado. Aqui eu seleciono o nome da fonte, Arial. O tamanho aqui ele pede para ser 16, já selecionei aqui o tamanho, tá? E vou colocar aqui negrito. Legal. E ele diz o seguinte, e as demais linhas com fonte Arial sem negrito, tamanho 12. Então, eu vou selecionar tudo isso aqui, ó, e vou colocar Arial, tamanho 12. Tá? Então, vamos lá. Agora tem que fazer uns ajustes, né? Vamos aqui, ó, ajustar o tamanho das colunas. Opa. Vamos aumentar aqui, ó, aqui, né? D, E, F, G. Sempre clicando aqui, ó, nessa interseção, tá vendo? Ele já vai fazendo os ajustes aqui, ó. Tá vendo? Vamos agora dar uma geralzinha para ficar legal? Vamos de acordo com a imagem aqui. Vamos lá, ó. Descrição, ficou tudo bonitinho aqui, certinho. Preço unitário ficou legal. Quantidade, momento aqui, a quantidade. Pegar o E, agora esperado de venda, tá? Ficou legal. Aqui, ó, primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto, ficou legal. Média de vendas e expectativa de vendas. Então, tá tudo ok. Aqui vamos selecionar essas duas células aqui. Eu selecionei a primeira, com shift setinha para a direita, centralizei aqui também. Agora ficou bem bonitinho, tá? Agora legal.
de acordo com esse item aqui, ó. O item 2, o item 3 já foi. Formatar os campos dos valores para a moeda, para apresentar o símbolo R cifrão e com 2 casas decimais. Então, vamos lá. Tudo que for valor aqui, ó, todos esses valores, esses 3, cliquei com o botão, selecionei as células, cliquei com o botão direito, formatar célula. Eu vim aqui números, número, aqui vamos colocar aqui moeda. Automaticamente ele já vai colocar o R cifrão. Tá? Como não coube aqui, né, os valores, a gente dá um clique duplo aqui para ele poder ajustar também. A mesma coisa vamos fazer para esses valores aqui, ó. Todos eles, selecionei todos, cliquei com o botão direito, formatar células, venho aqui, ó, em moeda. Ok, tudo formatadinho, tudo bonitinho. Como aqui a gente tem valores também, eu já vou selecionar aqui também, e já vou formatar também como moeda. Tá? No caso aqui, a média das vendas. Ok. Esse item aqui já ficou legal também, o item 4. Vamos para o item 5 agora. Vamos lá. Fórmula para calcular a soma total de vendas por trimestre. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, uma fórmula para a gente poder calcular o total no trimestre. Como é que a gente vai fazer? Eu venho aqui em cima e vou colocar a fórmula. Eu sempre começo com igual a fórmula, só que nesse caso, como eu quero fazer uma soma, eu vou utilizar uma função. E aí eu tenho aqui, ó, esse fx, que é o assistente de funções. Então, quando eu clico no fx, ele já me permite navegar pelas funções oferecidas pelo Calc. Então, eu venho aqui, ó, e vou selecionar aqui a função soma. Como está em ordem alfabética, está aqui, ó, soma. Quando eu clico soma, ele já faz um preview aqui do lado, tá vendo? O que eu quero. Então, eu venho aqui, clico no botão próximo, agora ele já me permite selecionar aqui as células. Então, nesse caso, a primeira célula que eu vou colocar aqui vai ser a célula D4. Então, vou colocar aqui, ó, D4. A segunda aqui vai ser a D5, D5, e a terceira vai ser a D6. Assim, eu estou somando as vendas no trimestre de todos esses produtos. Ele montou aqui para mim a função, tá vendo? Ó, igual, soma, essa função soma tem esses 3 parâmetros, que são esses 3 valores. Se eu der OK, legal, ele já somou aqui, só que como não coube, eu vou ajustar aqui ó, o tamanho da coluna. Legal, agora está lá o valor, tudo certinho. Tá bom? Legal. Não vai bater aqui, né? Claro, porque eu tinha outros produtos. Mas vamos lá. Olha só. Eu poderia fazer aqui também diferente. Como eu coloquei todos os valores das células na função, eu poderia colocar aqui, ao invés de colocar entre vírgulas as minhas células, eu poderia colocar 2 pontos e a faixa. Por exemplo, se eu tenho aqui de D4 até D6, eu posso colocar aqui, ó, na fórmula, D4. Ao invés de colocar entre pontos e vírgulas as células, eu coloco 2 pontos e coloco a faixa, de D4 até D6. Se eu der um Enter aqui, ó, não mudou nada, tá vendo? Isso aqui é interessante, se eu tiver muitos valores, é mais interessante colocar uma faixa, tá? Do que colocar todas as células, né? Bom, para não repetir essa fórmula aqui ao lado, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa célula, vou clicar, olha, no canto inferior direito, e se eu movimentar o indicador do mouse, olha, se eu movimento até esse ponto aqui, canto inferior direito, ele vira uma cruzinha, eu clico e arrasto para a direita. Ó. O que acontece? Ele vai copiando por referência. Ele copia essa fórmula por referência para essas demais células. Nesse caso aqui, eu tenho que ajustar o tamanho das colunas, né, para poder ficar direitinho. Observem que ele copiou por referência. Nessa célula aqui, a minha coluna é E. Aqui eu tinha a coluna D. Ele, por referência, ele copiou a fórmula, mudando apenas a coluna. Ele manteve a linha. Tá certo? Muito legal. Muito bem, então vamos lá. Calculei a soma das vendas por trimestre, agora eu vou calcular a média das vendas por trimestre.
as médias vão ficar aqui, ó. Aqui eu coloco as médias. Então, eu vou fazer um somatório dos 4 trimestres. Como é que a gente vai fazer? Usando uma fórmula, e aqui eu tenho um assistente de funções. Eu nem preciso, se eu souber fazer direto, já posso colocar. Eu estou vindo aqui para poder mostrar para vocês essa alternativa. Como eu sei que a média ela está na categoria de estatísticas, são as minhas funções estatísticas, ele já diminui aqui, tá vendo? Eu já tem uma quantidade menor de funções. Eu sei que, nesse caso, a minha função vai ser a média, ó, tá aqui, média. Se eu quisesse fazer o preview, eu colocaria aqui, ó, avançar, e eu vou indicar aqui as células. Como eu já sei fazer, é igual média, entre parênteses, os parâmetros. Então, eu já venho direto para cá, ó. Selecionei a célula, coloco aqui igual, a média, abro parênteses, vou colocar a faixa agora, pessoal. Olha, eu quero da célula D4 até a célula G4. Então, coloco aqui, ó, D4, 2 pontos, G4. Fecho parênteses, dou Enter, tá lá. Vou ajustar aqui a coluna, legal, ele já fez, tá vendo? Certinho. Eu poderia colocar também entre pontos e vírgulas as células. Achei mais interessante utilizar a faixa. E agora eu copio por referência, ó, movimento do indicador do mouse até o canto inferior direito. Quando ele se transforma numa setinha, eu clico e arrasto para baixo. Tá pronto, olha. Tá? Esse valor aqui não coube, então eu venho aqui, ó, dou um clique duplo, ele vai e ajusta. Legal. Ok? Então, olha, vamos ver aqui se está mais ou menos batendo com a imagem. Está mais ou menos, né? Eu acho que eu errei alguma digitação aqui, ó. Ah, não, desculpem. É claro, isso aqui é de total, né? Esses valores aqui estão ok, ó. 3, 6, 3. Legal. Muito bem. Então, mais um item aqui já resolvido, que foi o item da média, né? Fórmula para calcular a média. Então, agora vamos para a fórmula para alterar a coluna expectativa de vendas com valores abaixo ou alcançou. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia dessa coluna expectativa de vendas? A gente vai fazer o seguinte, olha, vamos selecionar aqui a célula. A ideia aqui é a seguinte. Eu tenho aqui que esse produto HD de 1 terabyte, o preço unitário é R$ 279,99. E a minha expectativa é de vender 15 unidades, né? Essa é uma quantidade esperada de vendas. Ou seja, qual que é a minha expectativa de vendas para o ano? É o quê? Se eu multiplicar o preço unitário por 15, eu vou obter um valor. Se essa média de vendas for superior a esse produto, significa que eu alcancei. Como ele está colocando aqui, ó. Significa que você alcançou a expectativa de vendas. Agora, se eu multiplicar o preço unitário pela quantidade esperada, se a minha média de vendas for inferior a esse produto, significa que eu fiquei abaixo da expectativa. Essa é a ideia. Então, no primeiro momento, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou criar uma fórmula para definir a expectativa de vendas. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu vou também utilizar uma função. Selecionei a célula, assistente de função, assistente de funções. Eu venho aqui, ó. A função que eu vou utilizar é a função condicional C. C. Ela está na categoria de funções lógicas, tá? Lógico, aqui tem o C. Qual é a expectativa dessa função C? Ela espera por 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o teste, o segundo parâmetro é o valor então, o terceiro parâmetro é o valor do contrário. Como é que isso funciona, pessoal? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer direto aqui e vou explicando para vocês o uso desses 3 parâmetros. Vamos começar com o teste. Primeiro, deixa eu comentar o que a gente vai fazer, depois a gente escreve. Qual vai ser o teste? O teste vai ser o seguinte: se essa célula I4, ou melhor, desculpem, H4, não, isso. Se a minha média de vendas, que é o H4, se ela for maior que esse produto de preço unitário
pela quantidade, eu alcancei. Então, esse vai ser o teste. Ou seja, a coluna H4, se ela for maior ou igual à célula B4 vezes C4, qual que vai ser o valor, então? Alcançou. Valor do contrário, abaixo. Essa é a ideia. Então, vamos lá, vamos na prática. Então, seleciono a célula, bota aqui, ó, igual C, observem que ele já faz um preview aqui em cima, olha, abriu parênteses, e agora a gente vai colocar isso aqui, ó. Qual que é o teste que a gente vai colocar? H4 é maior ou igual ao produto do preço unitário pela quantidade esperada. Quais são as células? B4 vezes C4. Opa, esse é o primeiro parâmetro. Agora eu coloco ponto e vírgula. Qual que é o valor, então? Se isso for verdade, significa que alcançou. Fecha aspas. Tem que colocar entre aspas, tá? Ponto e vírgula. Caso contrário, valor do contrário, abro aspas, abaixo. Fecho aspas, fecho parênteses. Ou seja, se essa condição for verdadeira, qual é a condição? Se a média de vendas for maior ou igual ao preço unitário, ó, B4, vezes a quantidade esperada de vendas, B4, né? C4. Acho que errei alguma coisa aqui, né? Se o H4 for maior ou igual a B4 vezes, faltou o C aqui, ó, C4, B4. B4, preço unitário, vezes C4, quantidade esperada de vendas, então, significa que eu alcancei, porque a média de vendas foi superior à minha expectativa. Agora, caso contrário, abaixo. Vamos lá? Eu dou um enter aqui, ó. Certinho, ó, ficou abaixo. Agora, eu não preciso novamente digitar a fórmula nessa célula de baixo. Basta eu copiar por referência. Eu venho aqui, ó, seleciono essa célula, venho aqui no canto inferior direito, clico, arrasto para baixo, olha lá. Legal, observem que aqui, ó, alcançou. Vou mostrar para vocês, para quem não entendeu essa ideia, veja bem, olha, se eu pegar aqui, ó, nessa célula aqui, vou colocar o seguinte, eu vou multiplicar o preço unitário do HD, que é o quê? Que é B4, então vou colocar aqui, ó, igual a B4 vezes, o vezes multiplicação asterisco, vezes a quantidade esperada, C4, se eu der um enter, olha, 4.199. Então, eu esperava vender de HD 1 terabyte 4.199. Então, durante o ano, eu vendi 3.499. Por isso que a minha expectativa ficou abaixo. Agora, vamos pegar só mais um exemplo aqui da memória de 4 GB. Ó, memória, ó. Vou colocar aqui, ó. Nessa aqui, eu vou criar uma forma igual. Vou colocar aqui, ó, B5. B5. Se isso aqui vezes C5, 25, a quantidade esperada de venda era 25, 25, ó, enter, 2.156. E eu vendi quanto? 6.000, ou seja, eu alcancei o objetivo. A minha média de vendas foi superior à minha expectativa. A minha expectativa era de venda de memória. Isso vezes isso, 86,25 vezes 25, 2.156,25. Ou seja, superei bastante, né? Então eu alcancei. E assim eu utilizei, e assim, da mesma forma, esses valores de baixo aqui também alcançaram o objetivo. Ok? É só para a gente poder fechar esse entendimento aí. Muito bem, mais um item finalizado, que foi o item aqui, né, do item 7. Agora, formatar as células da coluna expectativa de venda, com vermelho para vendas abaixo e verde para valores alcançou. Então, vamos lá. Vamos colocar essa imagem aqui, vamos minimizar isso aqui, vamos fazer o seguinte, olha só. Se ficou abaixo, eu coloco o fundo vermelho com letras vermelhas nessa célula. Se nas células que ficou abaixo. Nas células que alcançou, eu coloco um fundo verde com letras pretas. Essa é
a condição que a gente vai implementar para essas células. Então, vamos lá. Aqui eu utilizei uma fórmula condicional. Agora eu vou utilizar uma formatação condicional. A minha formatação, ou seja, vermelho ou verde, vai ser de acordo com uma condição que eu vou aplicar. Se for abaixo, vermelho. Se alcançou, fundo verde. Como é que a gente faz isso? Vou utilizar aqui, ó. Primeiro, eu vou selecionar a célula, onde eu quero aplicar essa formatação condicional. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, ó, em formatar, condicional, condição. Aqui eu vou ter que utilizar, pessoal, um estilo. Eu vou ter que aplicar o estilo de acordo com a minha condição. Então, para isso, antes de criar a formatação, necessariamente eu preciso criar um estilo. Vou mostrar para vocês como criar o estilo. Olha, eu tenho aqui a minha planilha. Aqui na lateral, aparece aqui, pessoal, uma opção aqui, ó, uma setinha aqui, ó, para a gente mostrar os estilos, tá vendo? Eu cliquei aqui, ele mostra os estilos. Aliás, além de estilos, eu tenho aqui, ó, se eu movimentar o indicador do mouse, olha, eu tenho aqui, ó, propriedades, galeria, tem outras coisas, tá? Eu vou utilizar aqui estilos. Muito bem, eu vou criar um estilo aqui que eu vou chamar de abaixo. Vou criar um estilo aqui chamado abaixo. Então, olha, aqui você pode clicar com o botão direito em qualquer área, em branco, ele abre esse menu pop-up, clico com o botão esquerdo em novo, e aqui no nome do meu estilo eu vou chamar de abaixo. Tá, olha, tudo com letras minúsculas, tá vendo? Qual a característica do abaixo? O abaixo, olha, como está aqui, ó, fundo vermelho, letras vermelhas. Então, efeito da fonte, eu vou escolher aqui, ó, uma cor vermelha. E esse vermelho aqui vai ser um vermelho bem forte, um vermelho bem escuro. Tá? Agora, o plano de fundo, você vê que eu tenho várias abas aqui, tá vendo? Aqui na aba plano de fundo, eu vou escolher uma cor vermelha. Aqui, ó. Esse vermelho. Ok? Vou colocar um vermelhinho mais claro, tá? Vou botar esse vermelho claro 2, para ficar legal. Ok. Então, eu criei esse estilo abaixo, que tem essas características aqui, ó. Letra vermelha, fundo vermelho. Agora eu vou criar a formatação do alcançou. Letras pretas com fundo verde. Então, eu venho aqui, clico com o botão direito, vou criar um novo, e aqui eu vou criar aqui um estilo, eu vou chamar de abaixo, ou melhor, desculpem, alcançou. Alcancou, tá bom. Não vou usar acento aqui não, alcançou. Tá? O único detalhe aqui é o seguinte, o efeito de fonte, a fonte, eu vou mudar, né? Vou mudar. Aqui vai ser diferente, né? Então, o meu alcançou aqui, ele vai ter um plano de fundo, eu vou colocar aqui um fundo verde. Esse verde aqui, ó. Vou colocar esse verde aqui. Vou colocar um verde mais clarinho, né, para ficar legal. Vou botar esse verde claro 1 aqui, tá? E a fonte vai ser preta, né? Então vai ficar assim, ó, vamos botar uma fonte preta aqui, ó, preta. Tá? Ficou assim. Ok? Então, fechou? Legal. Se eu quiser, por acaso, alterar, pessoal, basta eu vir aqui, ó. Eu venho aqui, por exemplo, em... Cadê o meu... Opa! Ele não fixou aqui, né? Vamos criar de novo? Clique com o botão direito, novo. Vamos lá. Abaixo. Efeito de fonte. Opa, já existe? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Abaixo. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu... Se alcançou que ficou aqui, ó. Vamos colocar. Ele ficou dentro do abaixo. Estranho isso, hein? Vou clicar aqui, ó. Cliquei, novo. Aqui no organizador eu coloco alcançou. Agora sim. Efeito da fonte, vou escolher aqui uma fonte preta, né? Preta. E aqui o plano de fundo, eu vou colocar um verde. Vou colocar esse verdinho aqui, esse verde claro aqui. Tá? Vou dar um OK. Agora sim. Agora eu tenho aqui o abaixo e eu tenho o alcançou.
ou alcancou, né? Não coloquei com acento, tá? Então, se eu quiser alterar, como eu falei com vocês, é só selecionar aqui, ó, clicar com o botão direito e vem em modificar. Aí eu consigo modificar, tá? Tanto o alcançou como o abaixo, certo? Muito bem, então eu criei já esses dois estilos, agora eu vou fazer, uma vez que eu já criei os estilos, eu vou recolher para poder facilitar aqui o visual. Agora sim, agora eu seleciono essa célula e vou utilizar a função condicional. Venho aqui, ó, formatar, condicional, condição. A primeira condição que eu vou utilizar é o seguinte: se o valor da célula, esse valor aqui está baixo, tá vendo? Está baixo. Se o valor da célula for igual a, coloco entre aspas, tem que ser do jeitinho que está aqui, tá, pessoal? Abaixo. Fecho aspas. Se o conteúdo da célula for abaixo, tem que colocar entre aspas aqui, hein? Ó, letra maiúscula, tá vendo? Tem que ser igualzinho. Aplicar o estilo. Qual o estilo que eu vou aplicar? O estilo abaixo. Que eu criei. Vai ser esse estilo aqui, ó. Se eu der um OK, tá lá, exatamente isso, olha. Se eu for aqui na imagem, olha. Tá vendo? É mais ou menos isso, tá vendo? Agora, vou selecionar essa célula e vou criar uma outra condição. Vou criar uma outra formatação condicional. Clico aqui em formatar, condicional, condição. Eu já tenho uma condição 1, eu vou adicionar e criar uma segunda. Segunda condição, se o valor da célula for igual a, entre aspas, alcançou, coloco o A aqui, alcançou, olha, tem que ser exatamente como está aqui, tá? Se foi alcançou, muito embora eu estou selecionando essa célula de cima. Se foi alcançou, qual o estilo que eu vou aplicar? Estilo alcançou. Tá? Tem que ficar desse jeitinho aqui, ó. Ok. Olha, não aconteceu nada. Por quê? Porque eu defini nessa célula a minha formatação condicional. Como eu quero aplicar para as células abaixo, o que eu vou fazer? Copiar por referência. Movimento indicador do mouse, ó, até o canto inferior direito. Quando ele se transforma numa cruzinha, clico e arrasto para baixo, olha. Olha que legal. Ele aplicou a minha formatação desejada, de acordo com essa imagem. Tá vendo? Se eu tivesse essas linhas aqui embaixo, ele também faria. Só que eu só fiz 3 produtos. Ok? Então, dessa forma, a gente aprendeu como criar uma formatação condicional, e aí a gente já definiu aqui o item 8. Agora, eu vou salvar a planilha na extensão ODS, eu venho aqui, ó, do jeitinho que está aqui. Observem que esse disquetinho está de vermelhinho aqui, tá vendo? Olha, eu venho aqui em arquivo, opção menu arquivo, opção salvar como. Ele vai pedir uma pasta, eu vou jogar para uma pasta aqui que eu já tenho aqui selecionado, né? Venho aqui, ó, vou selecionar essa pasta e aqui eu vou colocar o título. Lá no enunciado, vamos lá em cima para a gente poder ver. Aqui ele fala para a gente fazer o seguinte, olha só. Ele fala que a nossa, olha só, que o nome do arquivo tem que ser AD2 traço seu nome traço o nome do curso. E eu vou colocar exatamente isso aqui. Aqui tem que entrar o seu nome e aqui o nome do seu curso. Rubens, matemática, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Selecionei AD2, traço seu nome, traço o nome do curso. A extensão é ODS, automaticamente ele faz isso. Se eu clicar em salvar, observe que aqui já apareceu o nome, tá vendo? O nome que eu salvei, .ods. Ok? Então, com isso, já cumpri mais um item aqui da avaliação, né? Já o salvei como DS. Agora eu vou exportar a planilha para o formato PDF. Então agora eu venho aqui, ó, arquivo, exportar como PDF. Bom, como ele não pediu nenhuma especificidade com relação a essa exportação em PDF, eu vou manter esse padrão. Eu poderia definir alguma característica para o meu PDF, mas eu vou manter esse padrão aqui. Vou clicar no botão exportar, ele já vai lá naquela pasta, tá vendo? Olha, eu vou manter esse nome aqui, ó, AD2, traço o seu nome, traço o nome do curso, .pdf, tá? Vou clicar aqui em salvar. Pronto.
Tá salvo. Então, lá na pasta agora, eu já tenho aqui, ó, o nome do meu arquivo, .ods, tenho aqui o nome do PDF, certo? Muito bem, então, finalizamos assim, né, o que ele pediu. Só que, para a gente poder ficar bem bonitinho, do jeitinho que está essa imagem aqui, observe que ele colocou aqui um figura 1, planilha com vendas por trimestre de empresa. Vamos fazer isso? Figura 1, traço, planilha com vendas por trimestre de uma empresa. Então, vamos vir aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Figura 1, planilha, só para poder fechar. Com vendas por trimestre de uma empresa. Por trimestre de uma empresa. Figura 1, planilha com vendas por trimestre de uma empresa. Então, para poder a gente ajustar aqui, ó, centralizar esse título, vamos selecionar todas as células, a gente vai e mescla. Beleza? Bom, olha um detalhe só, olha um detalhe aqui, ó. Eu vou abrir o PDF para vocês verem uma coisa, olha só. Nesse PDF que ele salvou, só vou diminuir aqui, observem que entrou aqui um título, um cabeçalho e um rodapé. Eu vou tirar isso, tá? Vou tirar isso, para poder ficar legal. E aí eu vou atualizar novamente esse PDF aqui. Então, vou fechar e vamos fazer isso. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, formatar, estilo da página. Aqui no estilo da página, eu vou desativar, tá vendo? Ó, rodapé, eu vou desativar o rodapé. Cabeçalho, eu vou desativar o cabeçalho, tá vendo? Eu tenho várias abas aqui. Aqui na página, eu vou selecionar paisagem, para ficar bem legal. Estilo paisagem, vou dar um OK. Agora ficou legal. Vou dar um clique aqui para poder salvar. Se eu fizer um preview, se eu for visualizar a impressão, vou lá no menu arquivo, olha só que legal. Visualizar a impressão, olha só, ficou bem bacana, né? Ficou legal, ficou agora padrão, né? Bom, para ficar melhor ainda, eu vou, para poder ficar mais próximo dessa imagem, eu vou simplesmente fazer uns ajustes nessa borda aqui, né? Vou dar um destaque nessa borda, esse negritozinho aqui. Então, vamos lá, vou criar uma borda bem legal. Pressiono o ESC para sair da visualização da impressão, volto para cá, vou selecionar toda a planilha, menos essa figura aqui, porque essa figura não entra, né? A figura não entra na tabela. Então, eu vou colocar a borda só na planilha. Venho aqui, ó. Vou clicar com o botão direito e vou formatar as células. Formatar as células, venho em borda e vou adotar esse estilo aqui, ó, onde a gente vai selecionar todas essas bordas, ok? Olha só, agora ficou bem legal. Vou salvar, se eu for visualizar a impressão, tá, cara, exatamente como está essa imagem aqui, ó. Vou diminuir essa imagem aqui para poder ficar bem assim, no padrão, olha só. Está bem coerente, né? Com o enunciado da D. Tá? E a planilha totalmente automatizada, ok? Vou dar um ESC aqui, vou novamente exportar para PDF, para poder ficar legal, exportar, seu nome, seu curso, sim. Se eu for abrir aqui novamente, olha, PDF, olha só, agora ficou bem legal. O PDF está totalmente de acordo com essa imagem que a gente definiu. Ok? Então, fecha aqui. Dessa forma, a gente concluiu a D2 proposta para esse semestre. Tá legal? Muito bem, vamos voltar aqui. Vamos fechar aqui a apresentação. E assim a gente conclui essa avaliação à distância 2, ok? Valeu mesmo, um forte abraço e até a próxima.